O ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a investigar o ex-deputado federal Daniel Silveira por uma suposta ligação dele com os atos de 8 de janeiro em Brasília. A Marina Demore tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Marina. Conta pra gente. Oi, Felipe, uma boa noite para você, boa noite a todos. É isso, a Polícia Federal então vai investigar essa suposta ligação do ex-deputado Daniel Silveira com os atos de 8 de janeiro que foram registrados aqui em Brasília, com autorização, então, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal também deve apurar a origem de cerca de R$270 mil em dinheiro que foram encontrados na casa de Daniel Silveira no dia em que ele foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no começo do mês passado. Lembrando que Silveira voltou a ser preso por ordem também do ministro Alexandre de Moraes por descumprir medidas cautelares impostas pela Corte, como, por exemplo, a proibição do uso de redes sociais. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que Silveira agiu com completo desrespeito e deboche à decisão do STF. O advogado de Daniel Silveira, Dr. André Rios, disse na ocasião da prisão de Daniel Silveira, então, que o ex-deputado obteve graça constitucional concedida pelo então presidente Jair Bolsonaro e classificou então essa prisão como uma arbitrariedade, como uma aberração jurídica. Felipe, nós tentamos contato mais uma vez com a defesa de Alexandre de Moraes para que se posicione sobre essa nova decisão, sobre essa autorização para que a Polícia Federal investigue o ex-deputado, mas não tivemos um retorno do advogado. Claro que nós estamos aqui esperando, então, esse retorno, viu? Volto com você. Muito obrigado pelas informações. Raquel Landim, começo por você. Daniel Silveira sempre aprontou muito, estava no meio de muitas polêmicas. Ele chegou a ser condenado por uma decisão do plenário do STF, aquele julgamento que foi transmitido, teve ampla repercussão. E Jair Bolsonaro, na presidência, deu uma canetada ali e concedeu a graça, esse indulto individual. Não é novidade, houve concessão de indulto de Natal por Michel Temer, por Dilma Rousseff. A gente volta e meia lembra aqui o caso do Valdemar da Costa Neto, José Dirceu, que saíram com indulto de Natal. Mas o Jair Bolsonaro forneceu ali para o Daniel e ele aparece agora numa nova investigação, onde parece que vários desses bolsonaristas mais radicalizados estão sendo alvos, sem a gente saber exatamente se eles tiveram um vínculo direto. Olha, Felipe, vai ser difícil a gente tirar conclusões até tudo isso vir à tona, né? O Daniel está envolvido em várias pontas desse enredo. Eu ainda não consigo fechar todos os lados desse quebra-cabeça. Agora, parece que o ministro Alexandre de Moraes já tem um quebra-cabeça mais montado, né? Porque ele está juntando várias peças. A gente vai precisar esperar tudo isso vir à tona. E a ligação dele com o presidente Jair Bolsonaro, que o indulto mostra, ela é muito próxima. Então, quando isso tudo vier à tona, é que a gente vai conseguir enxergar realmente toda essa rede, né? Porque o Daniel Silveira, ele parece que ele está muito no centro do inquérito, o antigo inquérito das fake news, que já se mistura aí com o inquérito dos atos antidemocráticos. A informação que eu tenho é que já tem muito material ali, que o ministro Alexandre vem reunindo já de bastante tempo. A gente precisa ver qual vai ser a substância final das investigações. Lembrando, Joel, que ele foi preso agora em fevereiro, por determinação do Moraes, por descumprimento de medidas cautelares, né? Houve toda uma discussão aí, porque a defesa alega que ele recebeu a graça, logo estaria livre de tudo, mas essas decisões de medidas cautelares parece que se impõem, o Moraes está cumprindo assim, então ele voltou a ser preso, mesmo tendo esse benefício do Jair Bolsonaro, a quem ele é alinhado, né? E também foi encontrado, né, só para enfatizar, a corporação, que foi justamente a Polícia Federal, vai apurar aí a origem de cerca de R$270 mil em dinheiro que foram apreendidos na casa do Daniel Silveira, tá? Os detalhes estão no site da CNN, a gente ainda não tem muitos elementos sobre esse vínculo dele com os atos de 8 de janeiro. Agora é uma figura bem bolsonarista. Os valores e as ações dele falam por si, Felipe.
Vamos lembrar que ele veio à notoriedade, foi eleito desonrando e desrespeitando a memória da Marielle Franco, que tinha sido inclusive assassinada no mesmo ano. Ele estava ali rasgando a placa dela num ato público para uma legião de imbecis que aplaudiam. Ele, enquanto deputado, se notabilizou fazendo vídeos nos quais ele ameaçava e incitava violência contra ministros do STF, inclusive vídeos que circulavam também para milhões de pessoas. Sabe-se lá se alguém mais desequilibrado, mais maluco pudesse agir em cima das palavras dele. Foi um momento menor, mas digno de memória, durante a pandemia chegou a brigar com comissária de voo porque se recusava inclusive a usar uma máscara para voar num avião, teve que ser tirado de avião num determinado momento, desrespeitou agentes da Polícia Federal, desrespeitou as medidas cautelares que sim, ainda valiam contra ele. Enfim, é toda uma carreira nesses últimos anos marcada pelo mais completo desrespeito, não só à legalidade, mas também à civilidade, à dignidade humana mais básica. Será que ele teve ligação com os atentados golpistas do 8 de janeiro? Eu não tenho informação para dizer agora, mas dado o histórico da figura, se tiver, não será grande surpresa. Gabriela. Olha, eu acho agora com essa notícia, uma coisa que chama atenção, a Raquel já falou, né? A ligação dele com o ex-presidente Bolsonaro. E ontem o ex-presidente deu aquela mensagem: estou obrigado a estar aqui longe, né? Na hora de gravar a mensagem de parabéns lá para Michele por assumir o PL Mulher. Então, fico pensando se as pessoas próximas do ex-presidente Bolsonaro, se elas não sabem também de mais elementos que o ministro Alexandre de Moraes tenha para envolvê-lo nesses atos, porque já veio essa ligação aí, nessa suspeita de ligação do Daniel Silveira com os atos do dia 8 de janeiro. O ex-presidente, vamos ver, pode ser que mude, mas até agora não voltou para o Brasil, né? E as investigações continuam, então há grandes indícios que pessoas muito próximas do ex-presidente Bolsonaro tinham conhecimento e tinham influência sobre o que aconteceu, sobre esse golpe, tentativa de golpe institucional que aconteceu no começo do ano. Hélio, é essa direita da qual o Brasil precisa? Uma direita Daniel Silveira? Não, né, Felipe? É uma direita meio amalucada, muito agressiva, não é isso que o Brasil precisa. Agora, eu sempre respeito o direito das pessoas falarem o que quiserem, né? Só não pode estar fazendo ameaça iminente ou cometendo um crime, né? Então, eu sempre defendo e sempre defenderei a liberdade de expressão de gente que eu discordo completamente, né? E aqui, no caso, como a gente está falando aqui, a gente não sabe exatamente as acusações, evidências, detalhes do inquérito, etc. Minha opinião, Felipe, é que para alguém ser condenado por envolvimento nos atos sem ter estado lá, tem que ser demonstrada uma vinculação de enviar pessoas com o objetivo de quebradeiro, invadir prédios públicos ou dar dinheiro para esse propósito. Ou seja, tem que ter um nexo causal do que aconteceu lá, aquelas quebradeiras inaceitáveis, e a pessoa que se está acusando. Vamos aguardar, então, a justiça que vai determinar se esse é o caso. Joel, às vezes me parece, isso ocorre também no campo da esquerda, mas o bolsonarismo está mais recente, depois desses 4 anos do governo, é que algumas pessoas, pelos métodos mais trogloditas, se elas estão contra o outro lado, né, que é detestado, que é alvo do ódio de um segmento da população, vale tudo. E só se vê aquilo. Eu estou lutando contra o sistema, estou lutando contra o ministro do STF, então não importa se está ameaçando, porque o vídeo, um deles que você citou, eu me lembro bem do trecho, comentei em detalhe, ele fala em perseguir, eu vou perseguir vocês, eu sei com quem vocês andam, por onde vocês passam, etc. Era nesse tom, nessa linha que falava. E, obviamente, isso não é liberdade de expressão, né? Você gera uma tensão para outra pessoa, para as outras famílias, falando nesse tom de ameaça. Mas você não sente isso, que muitas vezes parece que para um segmento da sociedade, se você é contra alguém, não importa o conteúdo da sua fala, o método que você usa, o que importa é quem você está mirando. Imagina você estar tão fanatizado, ter recebido uma lavagem cerebral tão extensa, que você, supostamente em defesa de alguns valores que você tenha, aceite fazer parte desse verdadeiro esgoto moral
desse desrespeito a toda e qualquer legalidade no nosso país, a toda e qualquer civilidade mesmo, disposto a retroceder ao nível de um marginal que quer resolver pela violência. É muito baixo o quanto parte da direita brasileira caiu. É muito baixo e muito preocupante para o Brasil, porque se pessoas com esses valores, com esses antivalores, são representantes de grande parte da população, bom, então estamos caminhando para um país em que cenas como essas do 8 de janeiro, que a gente está vendo aqui, vão ser normais, né? É todo mundo retrocedendo para a horda mais imbecil, mais fanatizada, mais violenta, mais burra, destruindo tudo o que a duras penas o Brasil constrói. A nossa democracia é perfeita? Longe disso, tem muitos problemas. Mas foi uma luta para construir essa democracia imperfeita que a gente tem? Pode ter certeza que sim, é uma luta contínua para manter e para aos poucos melhorar, aprimorar, tornar mais justa, tornar mais isonômica, fazer com que as pessoas sejam cada vez melhor representadas no Congresso. É uma luta constante. E a gente que comenta, a gente acompanha diariamente o tamanho dos desafios. Agora, isso, a violência, a imbecilidade em nome de um fanatismo, isso evidentemente não só não é a solução, como piora, como nos degrada, como nos puxa para baixo. Daniel Silveira refletiu e representou e segue aparentemente representando tudo isso. As pessoas elas estão numa mentalidade que demoniza tanto o outro lado. Você acha que o outro lado é um verdadeiro demônio, né? Ele está disposto a tudo contra nós, a tudo contra o Brasil. Então eu também tenho que estar disposto a tudo contra eles. Bom, ao fazer isso, eu nem sei se o outro lado é um demônio mesmo, mas ao pensar e agir assim, aí sim você se transforma nesse demônio que está disposto a tudo para vencer, a tudo para defender o meu lado, para tudo para defender a família que está no poder. É o que o Daniel Silveira representa. Espero eu que a gente não veja um repeteco disso nesta nova legislatura e espero eu que o Brasil consiga avançar para além disso. Não, só fazer uma rápida observação. Infelizmente, eu não tenho esse otimismo. Virou estratégia eleitoral. Nós contra eles dos dois lados. Não, e também fazer essas bizarrices, né? Você usar a camiseta do Lula com bala, você quebrar a placa da Marielle, da direita e da esquerda, é a estratégia de promoção para poder ganhar voto.